vamos iniciar então a nossa segunda aula de contabilidade geral, ok? Vamos iniciar falando sobre o que é circulante e o que é não circulante, perfeito? Em contabilidade, os direitos e obrigações são separados por vencimentos. Os direitos e obrigações com vencimentos até o próximo exercício são chamados de circulantes ou curto prazo. São 12 meses a contar da data do balanço, tá? Normalmente de janeiro a dezembro, ok? Os direitos e obrigações com vencimento após o próximo exercício são chamados de não circulantes ou de longo prazo, tá bem? São conceitos aqui que nós vamos utilizar bastante, tá? Então, atenção a esses pontos. Os tipos de conta e registros, não é? Nós temos então, conforme falamos, as contas patrimoniais. São aquelas que aparecem no balanço patrimonial. Exemplo, não é? Bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido, ok? As contas patrimoniais são chamadas de contas permanentes, pois os saldos são transferidos para o período seguinte, ok? Quando nós temos lá o livro Razão, não é? Onde nós montamos lá, exemplificando os razonetes, onde tem os débitos e créditos, e essas contas que são patrimoniais, elas são as permanentes, ok? As contas de resultado, elas representam os ganhos e perdas ocorridos na empresa durante o período. São chamados de contas transitórias, pois elas mostram apenas os resultados do período, elas não acumulam saldo de um ano para o outro, ok? De um período para outro. Então, eu tenho ganhos, né? O que são ganhos? Ganhos são receitas menos débitos, né? Eles aumentam o patrimônio líquido da empresa. E as perdas, né? São as despesas, não é? São os créditos, reduzem o patrimônio líquido. Então, os ganhos são as receitas, né? Que são débitos. Conforme nós falamos, receitas e despesas, elas vão obedecer a regra básica, né? Sendo receitas débitos e despesas créditos, ok? Conforme o próprio nome, né? já diz, ok? Ao contrário aqui, né? Olha, eu estou... Na verdade, vamos corrigir o que? As receitas, elas são créditos, né? Conforme nós falamos, receitas e despesas não obedecem àquele conceito de contábil, né? De inverso, conceito inverso. É conceito direto mesmo. Receitas são créditos. Elas aumentam o patrimônio líquido. E despesas são débitos, reduzem o patrimônio líquido, ok? Feita a correção, bastante fácil de entender, pois elas serão as contas de resultado. Lucro ou prejuízos acumulados, não é? Nós vamos fazer receitas e despesas para sabermos se nós obtivemos lucro ou prejuízo naquela operação, naquele período, ok? Vamos também nos alertar aqui, né, para regime de caixa e regime de competência. O que é regime de competência? As despesas e receitas são reconhecidas, registradas no mês do fato gerador, independentemente da data da movimentação do dinheiro. Então, se eu falo que eu realizei uma venda no mês 4, não importa se eu vou receber isso no mês 5, eu vou registrar a venda no mês 4. Isso chama-se competência, tá? No final do período, todas as receitas e despesas são comparadas para saber se houve lucro ou prejuízo acumulado no período, independentemente de receber ou não o dinheiro, tá? No regime de caixa, o raciocínio é financeiro. As receitas são reconhecidas só na hora do recebimento e as despesas na hora do pagamento, ok? Aí nós estamos falando de caixa. As contas de receita vão para o ativo e as contas de despesas para o passivo, perfeito? É importante saber que
a contabilidade, ela opera pelo regime de competência, tá? E não pelo regime de caixa, a contabilidade das empresas. Então, eu vou reconhecer as minhas receitas e despesas no momento do registro e não no momento do dinheiro, ok? No momento do recebimento ou do pagamento do dinheiro, tá bem? Pois muito bem. Despesas e receitas antecipadas. Não é? Despesas antecipadas para a contabilidade representam direitos conquistados. Sendo assim, são contas do ativo. A empresa pagou antecipadamente algo cuja vigência é somente para o futuro. Então, eu tenho algum direito até, registrado na minha contabilidade, até a data do efetivo pagamento, que era para ter sido realizado aquele pagamento. Então, até que esse período seja alcançado, eu fico com esse direito registrado no meu ativo. Quando é uma despesa, quando uma despesa é paga antecipadamente, o valor é dividido pelos meses da vigência e só será considerada despesa mês a mês, durante sua vigência, ok? Um seguro de veículo. Você compra um seguro de veículo e paga, às vezes, em 12 meses. Então, você vai abatendo esse direito mês a mês, conforme a despesa vai acontecendo, ok? Receitas antecipadas representam obrigações, sendo assim, são contas do passivo, não é? Ou seja, você recebeu algum valor antes de entregar a mercadoria. Então, na verdade, você tem aí um passivo, você tem aí uma obrigação, não é? De entregar algo ou devolver o dinheiro, se for o caso. Mas sempre aqui estamos falando de receitas antecipadas para entregas futuras, ok? Quando a empresa recebe uma receita antecipada, ela assume uma obrigação com outra pessoa e conforme o registro de competência, ok? O valor será considerado receita efetivamente no mês de sua vigência. Então, a receita antecipada, ela vai lá para o passivo, porque ela vai ser uma obrigação, e na medida que eu for tendo direito a essa receita, eu vou levando ela para o ativo, não é? Saindo para uma conta de débito, ok? Muito bom, somente para entendimento, para ficar isso claro. Então, como nós ficamos, no grupo do balanço, ok? Não estamos falando de balancete. Balancete já explicamos lá, conta de débito, seja ela redutora ou não, ela vai para a coluna de débito. E a conta de crédito igualmente, seja ela redutora ou não, vai para a conta de crédito. Aqui não. No balanço patrimonial, que é o demonstrativo obrigatório, nós temos lá o ativo circulante, que é o capital de giro, Ativo circulante é igual a capital de giro é igual a ativo circulante menos passivo circulante, tá bem? Nós temos no ativo circulante o disponível, não é? O dinheiro que está disponível, todos os créditos que temos direitos, todos os estoques e todas as despesas antecipadas, ok? Um resumo de tudo aquilo que falamos até agora. Como estamos falando do ativo, do lado esquerdo, o ativo não circulante, não é? Aquilo, todos os disponíveis, todo o crédito, todas as despesas que nós antecipadas que porventura tenhamos, com mais de 12 meses, conforme falamos, o que é circulante e o que é não circulante. O que é circulante é até 12 meses, da data do meu balanço. E o não circulante, tudo aquilo que está acima de 12 meses, perfeito? O ativo realizável a longo prazo são as aplicações de longo prazo, não é? Ativo permanente, capital fixo, ativo fixo. Imobilizados são todos os itens que nós utilizamos na empresa, ok? E os investimentos são todos os itens que nós
não estão ligados, né, que nós temos na empresa, mas não estão ligados à atividade da empresa. Os intangíveis, né, que são todos os bens e direitos que temos, que não são palpáveis, né, eles são intangíveis. A gente também, por exemplo, aqui, a marca da empresa, né, ou várias marcas de vários produtos, enfim. Aí, isso tudo somado é o ativo total, né? É o patrimônio bruto, é o total das aplicações. É onde todo o meu dinheiro está aplicado, não é? Ou ele está aplicado em ativo circulante ou ativo não circulante, não é? Imobilizado, investimentos intangíveis também, perfeito? E o passivo? Passivo circulante são os recursos correntes, não é? Ativo circulante menos passivo circulante. Tudo dentro de 12 meses, né? O passivo circulante são todas as obrigações que eu tenho até 12 meses. E o passivo não circulante, não é? As dívidas, o passivo exigível, o capital de terceiros, é tudo aquilo acima de 12 meses, perfeito? Bem fácil de entender, não tem muito problema. O patrimônio líquido, né? Também pode ser chamado de situação líquida, capital próprio, passivo não exigível, ok? E aí, todo o lado direito aqui, né, do ativo, ele será considerado passivo total, é o total de recursos. Tudo que eu tenho de recursos está do meu lado direito, tudo que eu tenho de aplicações está do lado esquerdo, no ativo, perfeito? Para melhorar o entendimento, ok? Vamos lá então explicar o ativo circulante, bens de giro e direitos, com vencimentos até 12 meses, a contar da data do balanço, né? Nós temos 4 grupos então dentro do ativo circulante, conforme vimos no quadro anterior. O disponível, que são os valores, né, os numerários que a empresa pode contar na data do balanço. É aquilo que está ali disponível, eu tenho liquidez imediata, perfeito? Os créditos, né, que são os direitos da empresa para com terceiros, com vencimentos até 12 meses. São todas as minhas contas a receber, ok? Os estoques, os bens adquiridos com a intenção de consumo, né, fabricação e venda. E todas as despesas antecipadas, né, que eu já paguei antecipadamente. São direitos conquistados sobre despesas que ainda não foram reconhecidas, ok? E eu vou reconhecer na medida que o prazo do pagamento chegar, na competência daquela despesa, perfeito? Muito fácil, tranquilo, bem explicadinho. E o ativo não circulante, que acabamos de ver lá no quadro também, os direitos com vencimentos após 12 meses, a contar da data do balanço, e ainda bens e direitos adquiridos com caráter de permanência, não é? Aquilo que vão ficar na empresa. O realizável a longo prazo são os vencimentos superiores a 12 meses, né? A contar da data do balanço, ok? Os empréstimos feitos a pessoas ligadas à empresa são considerados de longo prazo, independentemente das datas de vencimento, desde que não façam parte do objeto da empresa. Ou seja, se eu fiz um empréstimo da empresa para qualquer pessoa ligada à empresa, é considerado como um direito que eu tenho, né, de receber novamente esse dinheiro dessa pessoa de longo prazo, mesmo que essa pessoa vá pagar, né, tenha uma promessa de pagamento inferior a esse prazo, né, ao prazo de 12 meses, mas não importa, é uma regra conforme a lei isso aqui, tá? Independentemente das datas de vencimento, desde que não façam parte do objeto da empresa, ou seja, se for objeto da empresa, se for o produto da empresa, aí não, né? Aí pode ser curto prazo porque é considerado uma venda normal, ok? Os investimentos, né, são os bens e direitos adquiridos com caráter de permanência, com a intenção de valorização ou renda, ok? Todos os investimentos que eu realizo, que são itens, né, que não são utilizados nas atividades da empresa, tá, ok? Esses investimentos são bens e direitos que eu adquiro com essa intenção de valorização futura, perfeito?
Também ainda dentro do ativo não circulante, nós teremos o imobilizados. São os bens e direitos adquiridos com caráter de permanência também, porém eles são os utilizados na atividade da empresa, ok? Diferente dos itens de investimento. Imobilizado eu vou utilizar na empresa. Os bens de uso do imobilizado são apenas os tangíveis, né? Os itens materiais, os palpáveis. E eles estão sujeitos a um processo de desgaste chamado depreciação, ok? Então, somente os imobilizados poderão ser depreciados. A depreciação começa a contar da instalação do bem, tá? Eu posso comprar um bem no mês de janeiro, mas instalá-lo somente no mês de novembro, né? Ou dezembro. Então, eu só vou poder depreciar esse produto, né? Essa máquina, esse objeto, depois que eu instalá-lo, ok? Os bens usados eu tenho duas formas de fazer, né? Ou eu vou utilizar o maior valor, né? Eu sempre vou utilizar, aliás, o maior valor entre 50% de um bem novo ou o restante do tempo da primeira instalação. Eu vou ver qual é o maior valor para que eu possa fazer a depreciação desse valor, ok? Ou 50% de um bem novo ou o restante do tempo da primeira instalação. O valor que for maior eu terei que utilizar, ok? Um outro detalhe bastante importante: terreno não deprecia, tá? O prédio sim, mas o terreno nunca. Os direitos de exploração dos elementos da natureza também são registrados no imobilizado e sofrem o processo de exaustão, tá? Durante os anos de extração. É o caso de uma mina, né? Uma mina de carvão, uma mina de prata, sei lá. Os direitos de exploração disso, não é? Eles são um imobilizado, tá? Só que eles têm exaustão, porque vai se exaurindo a própria mina, né? Uma mina ela tem uma capacidade de fornecimento de material que é avaliado, né, por um perito. E depois que você tem esse valor, você não vai fazendo depreciação dessa mina, mas você vai fazendo a exaustão dela. É o mesmo processo, só tem um nome diferente por ser um direito, né? Um direito de um imobilizado que você tem que calcular de forma diferente, perfeito? E o intangível, né? O que é o intangível? Compreende os bens imateriais utilizados pela empresa, né? Os bens do intangível, que têm vidas úteis, né, limitadas, eles sofrem um processo durante os anos de utilização chamado de amortização. Tá? Por exemplo, aqui contratos, né? Eu tenho alguns contratos que eles têm lá uma década, por exemplo, 10 anos de utilização, né? Eu vou então amortizando ano a ano uma parte daquele meu direito, não é? Para eu calcular o que me resta ainda daquele direito. Eu vou amortizando aquilo que já se passou, ok? Aquilo que é intangível, né? São bens e materiais que eu utilizo na empresa também, perfeito? E o passivo, não é? O passivo, ele é formado basicamente aí por 3 grupos: o circulante, o não circulante e o PL, perfeito? O passivo circulante e não circulante são chamados de passivo exigível, pois eles representam todos os capitais de terceiro, não é? O circulante até 12 meses, o não circulante acima de 12 meses, ok? Todas as dívidas que eu tenho até 12 meses são circulante. Todas as dívidas que eu tenho acima de 12 meses são não circulante, ok? Pode ser o mesmo contrato, por exemplo, eu tenho lá uma dívida de 24 meses para pagar. Uma parte dela, 12 meses, é circulante. A outra parte, os outros 12 meses, é não circulante, perfeito? Porque ultrapassa o prazo, é isso. O PL é considerado não exigível, né? Ele representa o capital próprio da empresa, não é? É aquilo que os sócios, os acionistas investiram na empresa. O PL representa o crédito dos proprietários junto à empresa, ok? Passivo circulante, 12 meses na data do balanço. Passivo não circulante, 12 meses após da data do balanço, conforme falamos, somente para ficar
bastante claro aqui, ok? Muito bom. O patrimônio líquido, o que ele tem? Então, ele contém lá o capital social, não é? O valor que os proprietários prometeram para a empresa no contrato social. O capital social é formado por ações que a cada acionista tem, né, o seu percentual, menos, né, o capital a integralizar ou realizar, conforme nós falamos, né, você pode constituir uma empresa por um determinado valor e ir adicionando esses valores com o tempo. Então ele fica lá com um capital social e uma conta redutora, né, que ficará nesse caso como uma conta devedora e não credora, dentro do patrimônio líquido de capital a integralizar ou a realizar. Representa uma parte do capital social que os proprietários ainda não entregaram para a empresa, perfeito? As ações em tesouraria, conforme falamos, são as ações de capital social da empresa, encontrados em poder da própria empresa. A empresa, né, pode ter ainda não vendido, vamos dizer assim, as ações preferenciais, né, que são aquelas ações que não dão direito a voto, conforme nós veremos mais adiante, tá bem? E as reservas de capital, não é? Têm a finalidade de registrar as contrapartidas dos aumentos do patrimônio na forma de bônus, não é? Na subscrição de ações, não é? Ágio na venda dessas ações e alienações de partes beneficiárias, ok? Tudo isso será bastante abordado. Aqui nós estamos apenas mostrando o que compõe o patrimônio líquido, perfeito? As reservas de capital, elas podem ocorrer a qualquer momento, pois elas independem do resultado do exercício, né? Receita menos despesa, ok? O que constituirá as reservas de lucro. Então, na verdade, essas receitas que nós falamos aí, de ágio, não é? De vendas de partes beneficiárias e outras coisas mais, elas vão ocorrer a qualquer momento durante o exercício, né? Durante o período, durante o exercício em vigência. Os ajustes patrimoniais têm a finalidade de registrar as contrapartidas dos ajustes de avaliação patrimoniais ocorridos nos ativos e passivos da empresa, perfeito? Então, quando ocorrer um ajuste patrimonial durante o período, ele também ficará lá, será levado, né, para dentro do patrimônio líquido, ok? O patrimônio de uma empresa deve ser avaliado por um valor justo, conforme a lei determina, ok? O princípio da prudência impõe, diante de dois valores igualmente verdadeiros, o menor para o ativo, o maior para o passivo e o menor para o PL. Ou seja, esse princípio da prudência, né, na contabilidade, quando você tem dois valores, você pode registrar um item lá, né, dentro do ativo, por dois valores. Qual que você vai pegar? Qual valor você vai pegar? Você vai pegar o menor valor. Por exemplo, um imóvel, ele tem um valor do mercado e ele tem um valor venal, né? Aquele que vem lá no IPTU. Qual que você vai registrar? O menor, ok? Para você ser o mais prudente possível. O maior para o passivo, no caso de uma dívida, né? Se tem uma dívida lá que você pode registrar por dois valores. Por exemplo, uma rescisão contratual, né? Você pode ter multa ou não multa. Então você registra com o valor da multa para que seja o maior possível, ok? E o menor também para o PL, não é? Patrimônio líquido lá. Se você tem algumas, tudo isso que nós falamos aqui, reservas, né? Se você tem vendas de ágio, você tem ações em tesouraria, você também vai registrar sempre pelo menor valor, mesmo que você possa vender isso por um valor maior. Para quê? Para ter prudência, ok? Se acontecer o pior, você está coberto, não é? Dos dois lados. Se não acontecer o pior, você tem um lucro maior, o que é bastante desejado, é bastante prudente, ok?
Ainda falando do patrimônio líquido, nós temos dentro dele as reservas de lucros. São constituídas com base no lucro líquido encontrado em cada exercício, cada período, quando eu faço a apuração de receitas menos despesas, ok? Encontrado o lucro líquido do exercício, paga-se os impostos, não é? A parte do governo, calcula-se as participações prometidas no estatuto, conforme o estatuto da empresa, e o saldo será utilizado para a composição de reservas de lucro, né? Tem a reserva legal, que é obrigatória, e as reservas de contingências, né? Incêndios, roubos, conforme o estatuto da empresa determina, as reservas estatutárias, né? Aquelas para investimentos, expansões, projetos. Essas reservas, elas ficarão no passivo, né? No patrimônio líquido registradas, ok? As reservas de lucros a realizar, aqueles que ainda não foram recebidos. Como a contabilidade trabalha com regime de competência, você terá aquele dinheiro que você registrou, não é? A venda na data, lá em dezembro e novembro, mas você ainda não recebeu. Você vai recebê-la somente em janeiro, fevereiro. Então, elas são registradas lá como reservas de lucro a realizar, ok? Reservas de incentivos fiscais são subvenções do poder público, né? Quando você tem algum tipo de incentivo do poder público, você também vai registrar lá, não é? Seja isenções, né, de pagamentos de taxas, impostos, seja terrenos concedidos para a instalação da empresa, você vai colocar essas reservas de incentivos fiscais também lá dentro do patrimônio líquido, ok? Como é constituído, então, a questão da reserva legal, não é? Ela é obrigatória e corresponde a 5% do lucro líquido encontrado em cada período. Ou seja, cada período eu terei que obrigatoriamente fazer 5% do lucro líquido como reserva, tá? Reserva legal, não é? Quando a reserva, vou fazer isso para sempre? Não é? Quando a reserva legal alcançar 20% do capital social integralizado, ok? Daquilo que você já compôs dentro da empresa, ela deixará, né, deverá deixar de ser constituída, ou seja, depois que você atingiu ali 20%, os próximos resultados dos próximos exercícios não terão mais essa obrigação, né, de você manter em reserva legal, de manter esse dinheiro na empresa parado. Quando a reserva legal, somada às reservas de capital, alcançar 30%, as reservas de capital são aquelas que são constituídas durante o exercício, ok? Quando também alcançar 30% do capital social integralizado, também poderão deixar de ser constituídas, ok? 20% então do capital integralizado de reserva legal. Reserva legal mais reservas de capital, 30%, ok? Do capital integralizado. A reserva legal tem a finalidade de proteger a empresa contra prejuízos futuros, né? Ela é a primeira a ser constituída e a última a ser utilizada para amortização de prejuízos, ok? Então, a lei obriga essa reserva legal justamente para isso, para evitar, não é, ao máximo que as empresas tenham aí, pelo menos, né, uma forma de se proteger contra eventuais prejuízos futuros, ok? Inclusive os credores dessas empresas, não é? Algumas observações importantes. As reservas de lucro, quando somadas, né, excetos de contingências e lucros a realizar, não poderão ultrapassar o valor do capital social, ok? Então, assim, todas as outras reservas, né, excetuando aí, né, tirando de contingências, né, que são aquelas reservas que podem ocorrer, né, que são conforme o estatuto, e os lucros a realizar, que são os lucros futuros, elas não somarão. Mas todas as outras somarão e não poderão ultrapassar o valor do capital social, ok? Uma observação importante aí.
Se isso ocorrer, a assembleia, né, da empresa deverá deliberar o que deve ser feito com a diferença. Normalmente são redistribuídos, né, os lucros, os dividendos, ou o valor é utilizado para o aumento do capital social da empresa, ok? Se acontecer das reservas ultrapassarem o valor do capital social da empresa. Para amortizar os prejuízos de uma empresa, deverão ser utilizados os lucros acumulados, as reservas de lucro, sendo por último a reserva legal, ok? Então você vai utilizar tudo que você tiver primeiro para amortizar qualquer tipo de prejuízo e a reserva legal somente, né, em último caso, ok? Isso dentro da contabilidade de uma forma geral, perfeito? Muito bom. Então vamos falar agora um pouco sobre direito comercial e contabilidade. Então, as SAs ilimitadas, não é o que é exigido aí nos dois casos. No mínimo 2 sócios, tanto num quanto no outro. Na limitada, lembrando que uma SA, ela pode ser de capital aberto ou de capital fechado, ok? Na limitada, os sócios possuem solidariedade, não respeitando o limite da participação de cada sócio no capital social. Ou seja, um sócio poderá responder por 100% da dívida de uma empresa, tá? Porque não respeita o limite da participação. A solidariedade é isso. Um será solidário ao outro e será obrigado a pagar, ok? Conforme o juiz estabelecer. No caso aí de uma falência, por exemplo. As SAs, elas têm o benefício de investir 1% do seu imposto de renda em ações de outras SAs. Por exemplo, né, em fornecedores para conseguir preços melhores, tá ok? Isso é um benefício que todas as SAs possuem. As SAs possuem estatuto e as limitadas possuem contrato social, ok? O nome da SA ou companhia, né, no início, sempre, ok? E a limitada no final, ok? Pode ser no meio, no início, no final, mas no caso da SA, né, você ou terá isso no início ou no final do nome, tá bem? O capital das SAs, ele no mínimo terá 50% das ações devem ser ações ordinárias com direito a voto, ok? E as ações preferenciais podem ter dividendo fixo ou mínimo, ok? Isso. Ou seja, se você tem 50% das ações ordinárias, os outros 50% eles poderão ser preferenciais, ok? Isso quer dizer que você pode ter mais que 50% de ações ordinárias. São aquelas ações que ficam no nome dos sócios, não é? Aquelas que não são vendidas, a menos que você vá vender a empresa, não é? Aí você vende todas as ações. Se você vai colocar no mercado somente 50% das ações, elas podem ter, né, um dividendo fixo e também um dividendo mínimo, ou seja, você estabelece para aquelas ações, quando você vai vender, você pode estabelecer, tá, para esse tipo de, né, as ações, ou o próprio valor, né, da variação da empresa, não é? Ou fixar um valor, olha, no final do ano essa ação estará valendo tanto, não é? E também não, mesmo que caia o valor da ação, eu te pago um mínimo de tanto como dividendos, ok? Isso também pode ocorrer. 10% do capital das SAs deve ser integralizado em dinheiro. Então, quando você integraliza o capital de uma empresa, né, você fala, essa empresa tem o valor de 1 milhão. Alguns dos sócios podem entrar, por exemplo, com um imóvel, né? Outro sócio com um carro, outros, enfim, né? Isso tudo vai compor o valor da empresa. Obrigatoriamente, no caso das SAs, 10% tem que ser em dinheiro, ok? Vamos falar agora um pouco sobre operações com mercadorias, não é? Imposto por fora, o IPI,
e o imposto por dentro, ICMS, ok? E outros, né? PIS, COFINS, enfim. O resultado alcançado com a atividade principal da empresa é chamado de lucro bruto, resultado operacional bruto, resultado com mercadoria, lucros das vendas, resultado com vendas, ok? Tudo isso é sinônimo, né, do lucro bruto aí que pode aparecer. Fórmula básica para o lucro bruto. O lucro bruto é igual às vendas menos o custo de mercadorias vendidas. E qual que é a fórmula para o custo de mercadorias vendidas, não é? É o estoque inicial mais compras menos o estoque final, ok? Então, essa fórmula básica é para calcular o lucro bruto das empresas. As operações, ainda nas operações com mercadorias, né, das vendas brutas, devem ser abatidas as deduções de vendas. O que são essas deduções de vendas? São as vendas anuladas ou canceladas, não é? São as devoluções de vendas, são os descontos sobre vendas, né? Os descontos comerciais incondicionais, não é? Aquele que é dado na nota fiscal, ok? O imposto sobre vendas, né? Todos os impostos sobre vendas, ICMS, ISS, PIS, COFINS, ok? Das vendas líquidas, né? Quando você tira, né, todo da venda bruta, todas essas deduções, você chega ao resultado das vendas líquidas. E aí é subtraído o custo de mercadoria vendida para encontrar o lucro bruto, ok? Então, receita é uma coisa, né? Você tira aí todas as deduções, você chega às receitas líquidas e das receitas líquidas você tira o CMV para encontrar o lucro bruto. As despesas serão abatidas do lucro bruto para a apuração do lucro líquido. Descontos comerciais versus descontos financeiros. Os descontos comerciais, eles são incondicionais, ok? São aqueles descontos que já aparecem na nota fiscal, negociados ali com o cliente, ok? Os descontos financeiros, eles são despesas, eles são condicionais, ok? Isso é bastante importante, não é? Um detalhe que tem que ser aí bastante observado, ok? Então, todos os descontos depois para pagamento duplicado, os descontos que estão fora da nota fiscal, eles são despesas, tá? Eles entrarão somente no cálculo de resultado mais adiante, perfeito? Então, como fica a fórmula detalhada do lucro líquido do exercício aí? Utilizando o DRE, demonstrativo de resultado de exercício, tá bem? Você tem o faturamento na indústria, quando você tira o IPI, né, Imposto sobre Produto Industrializado, você terá a receita bruta de vendas, não é? Nas lojas e comércio você parte daqui, né, porque eles não têm o IPI, eles não produzem nada, não é? Então, não tem o IPI. Aí você tira as deduções das vendas, que acabamos de falar, você encontrará a receita líquida, né, as vendas líquidas. Abatendo o CMV, que é a fórmula, estoque inicial, mais compras menos estoque final. Você encontrará o lucro bruto. Vai tirar as despesas, vai somar algumas receitas que você possa ter, não é? Fora vendas. Não é? Você vai chegar no lucro líquido antes da contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda, ou seja, é o lucro operacional, ok? Chegando no lucro operacional, nós teremos então que calcular lá no LALUR o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro conforme a tabela da empresa, conforme o negócio da empresa, ok? Conforme a lei determina. E aí você encontrará o lucro líquido depois do imposto de renda e da contribuição social. Aí você tem que pagar as participações estatutárias, né? Os debêntures que porventura você pode ter emitido, os empregados, né, que têm direitos a receber, os administradores, diretores, as partes beneficiárias. Quando nós falamos de empregados aqui, nós estamos falando de salários, tá? Os salários, eles já entraram lá em despesas. Aqui são direitos que os empregados têm sobre o lucro da empresa. São as participações que os empregados têm no lucro da empresa, tá?
Os debêntures, os empregados, os administradores e diretores, as partes beneficiárias, né, que também são direitos que as empresas têm a receber, tá, de determinadas empresas. E fundos de assistência a empregados, se existir, ok? E, muito importante, tem que ser nessa ordem, não pode fugir dessa ordem. Depois que você fez todos esses cálculos, você encontrará o que sobrar será o lucro líquido do exercício da empresa, ok? E com isso nós chegamos ao resultado, não é? Então, a demonstração do resultado do exercício, o DRE, ela deve ser elaborada no final do período com todas as contas de resultado que foram utilizados durante aquele período. Não é? Então, nós vimos lá, o que é conta de patrimônio vai para o patrimônio, o que é conta de resultado vem para o DRE, para a gente fazer essas contas todas que vimos aí. O seu saldo final, né, o lucro líquido do exercício, é transferido para uma conta chamada lucros ou prejuízos acumulados. E nessa conta serão calculadas as reservas de lucros e os dividendos a pagar aos acionistas, ok? Aquelas 50% ou menos, né, de ações preferenciais e aqueles também, né, os outros 50% ou mais de ações ordinárias, ok? O que cada acionista leva conforme o estatuto da empresa aí. A definição do valor justo, nós falamos lá sobre registro de valor justo, né, lá atrás. Ela pode ser o de mercado, porém, nem sempre o valor de mercado ele será justo. Em grandes crises, por exemplo, as ações podem desvalorizar. Logo, em algum momento, é preciso desconectar o bem da entidade para aliená-lo, para vendê-lo, ok? Porque se você tem lá um valor da ação, não é? Que ele vai caindo por um momento de crise econômica, né? Uma bolha dessa aí financeira que estoura e causa grandes prejuízos no mercado de ações. Quando você vai vender um bem que está dentro da empresa, esse bem contabilmente ele terá um valor bastante baixo. Porém, o valor de mercado dele é outro, não é? É um valor diferente. Então você vai vendê-lo ao preço de mercado, a um valor justo, ok? E não a um valor contábil, ok? Isso serve tanto para, né, para a venda como para a compra, ok? Somente para deixar claro também aí esse detalhe, essa observação bastante importante, beleza? Muito bom, então terminamos aqui essa nossa segunda aula, voltamos em breve. Até aqui agradeço, muito obrigado.